Reforma da Previdência repercute no plenário. Medida provisória que muda a EBC avança no Congresso. Instituição fiscal independente vai levantar dados confiáveis da economia. E Congresso do Futuro debate desafios educacionais, tecnológicos e econômicos do país. Olá! A proposta de reforma da Previdência foi um dos temas dos discursos dos senadores hoje no plenário do Senado. Confira como foi a sessão. O senador Paulo Paim criticou a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso. Para ele, a mudança não é necessária. Segundo o senador, um dos piores pontos da reforma é o que exige a escolha entre aposentadoria e pensão, no caso de uma pessoa que hoje teria direito aos dois benefícios. Casal, os dois trabalharam a vida toda, um se aposentou e o outro morreu. O que ficou vivo, ficou com a pensão. Fim da pensão. Simplesmente vão meter a mão na pensão de alguém que pagou a vida toda e você não tem direito mais a nada. Raimundo Lira comemorou o compromisso do governo de antecipar em 6 meses as obras de transposição do Rio São Francisco no ramal de Piancó, na Paraíba. Ao analisar a crise econômica, reclamou do fechamento de agências do Banco do Brasil no interior do país. Fechar agência nas pequenas e médias cidades do Nordeste brasileiro é indiscutivelmente uma decisão contrária ao interesse nacional, contrária à integração nacional, contrária à paz social e econômica do nosso país. E o Wellington Fagundes falou sobre os temas do Congresso do Futuro, um evento internacional promovido pelo Senado nesta quinta e nesta sexta-feira para debater as inovações legislativas que podem contribuir para o desenvolvimento da democracia. Com esse Congresso, senhor presidente, acredito que o Brasil, até pela sua representatividade no contexto geopolítico da América Latina e a própria grandeza e capacidade de intervenção sobre a economia mundial, dá passos firmes e decisivos para assumir, de forma institucional, o debate sobre o futuro. A Comissão Senado do Futuro realizou esta semana vários debates sobre o tema democracia, comunicação e progresso no mundo digital e sustentável. O quinto painel sobre educação, ciência e inovação mostrou alguns dos desafios que vêm por aí. A estagnação da produtividade do trabalhador brasileiro foi um dos problemas trazidos pelos participantes. Problema que só pode ser superado com a melhoria do sistema educacional do país. A produtividade do trabalho no Brasil é uma constante desde 1980. Isso é dramático. Quais são os obstáculos que nós temos à inovação? Pesquisa do IBGE, falta de pessoal qualificado. Ou seja, o Brasil tem sido deslocado progressivamente das principais cadeias de valor e se nós quisermos ambicionar uma participação efetiva nisso, nós temos que mudar como nós pensamos o nosso sistema educacional. Duas frases de dois grandes educadores, os nossos paradigmas. O primeiro, Anísio Teixeira, que diz que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara para as democracias. Essa máquina é a da escola pública. E uma outra frase de Darcy, que diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Educação não é um commodity, é um direito e todos devem ter acesso à educação básica sem ser limitados pela riqueza. O presidente da Comissão do Futuro, senador Wellington Fagundes, é também relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele anunciou o aumento do orçamento para a educação, mas lembrou que é preciso mais qualidade na hora de aplicar o recurso. Está já aprovado no relatório da LDO para 2017, para a educação, 111 bilhões. Isso representa 10,42% a mais do que o governo aplicou e irá aplicar esse ano. Nós precisamos qualificar a aplicação do nosso recurso público. O Brasil fez estádios para Copas, fez obras para as Olimpíadas. Ninguém que defende a educação reclamou. Sabe por quê? Porque nos acostumamos que um mesmo real pode fazer um estádio e pode fazer uma escola. Não pode.
Cada tijolo que vai para um estádio deixa de ir para uma escola. Agora a gente vai ter que escolher. O Senado vai acompanhar com atenção dados e informações do governo na área econômico-financeira e fiscal. Para isso, criou uma instituição independente para levantar dados e informações e desenvolver relatórios e análises independentes e equilibradas. Entre os aspectos que mais afetaram a crise econômica em que mergulhou o Brasil nos últimos 2 anos estão a falta de transparência, informações desencontradas, avaliações superestimadas. Para prevenir esse problema, o Senado criou a Instituição Fiscal Independente. Seu diretor executivo, o economista Felipe Salto, tomou posse e já trabalha na função. Ele conversou com a TV Senado e fez uma avaliação da crise que vivemos. A depressão deste biênio, 2015 e 2016, vai ser pior do que aquela, do pós-crise de 29. Vai ser uma queda de 3,8% no ano passado, já confirmada, e a projetada nesse ano em torno de 3,5%. Ou seja, uma queda acumulada que chega a quase 7,5%. Isso, é claro, impactou as receitas do governo, gerou uma crise fiscal profunda, combinada com as práticas da chamada contabilidade criativa ao longo dos últimos anos, sobretudo as famosas pedaladas fiscais. Como a instituição vai trabalhar? Nós vamos tornar mais claros os dados do governo, as contas, os números, as análises que a gente vai fazer, todos têm esse objetivo de colocar luz nas contas públicas. Se a IFE existisse desde 2008 e 2009, certamente ela teria contribuído para evitar que a contabilidade criativa se instalasse e criasse raízes nas contas públicas, na execução da política fiscal. Felipe Salto dá um exemplo. A questão da receita do governo. O PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, normalmente chega já com um número projetado para a receita. Será que esse número é factível? Será que ele está alinhado com as expectativas de crescimento econômico que o Brasil tem diante de si, que as pessoas estão fazendo, os analistas, os economistas? A IFE vai ajudar nisso. Quer dizer, ela vai ajudar a projetar esses parâmetros orçamentários e mostrar, por exemplo, se a receita está mais ou menos inflada, se ela está adequada ou não. Por isso é que o Conselho Diretor tem mandato para poder fazer as coisas com a independência necessária. E os produtos, basicamente, da IFE, a Instituição Fiscal Independente, vão ser relatórios, notas técnicas, bancos de dados divulgados de maneira sistemática, relatórios periódicos e não periódicos. E a gente vai fazer isso formando uma equipe sólida, né, com formação plural, gente que venha do próprio setor público, de outros órgãos, do próprio Senado, também do mercado, do setor privado, e sempre com esse objetivo de produzir informações de maneira isenta, com o mínimo de juízo de valor, de caráter opinativo, mas sim de produção de conteúdo, de números, informações, projeções relevantes. A medida provisória que muda o funcionamento da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, seguiu para o plenário da Câmara. O texto foi aprovado esta semana por uma comissão de deputados e senadores. O relator foi o senador Lazier Martins. A EBC foi criada em 2008. É um sistema formado por rádio, TV e agência de notícias ligados à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Inspirada na BBC inglesa, é uma empresa de comunicação pública na qual um conselho curador com representantes da sociedade fixa diretrizes para a programação. O presidente da empresa tem mandato fixo e só pode ser destituído pelo conselho. A medida provisória editada pelo governo faz mudanças nessa composição. O texto aprovado pela Comissão de Deputados e Senadores transforma o conselho curador em um comitê editorial, que vai atuar principalmente na definição da programação a ser exibida. A representação da sociedade está mantida. Os integrantes terão mandato de 2 anos, não serão remunerados como os antigos conselheiros e não poderão ter nenhum vínculo político partidário ou religioso. Para o professor Murilo Ramos, que fez parte do Conselho Curador entre 2009 e 2015, antes os integrantes do Conselho passavam por consulta pública. A medida provisória não estabelece critérios para a escolha, o que, na opinião dele, concentra poder nas mãos do presidente da República, comprometendo a independência. Não há clareza.
com relação a como que será feita essa consulta. Como é que será feita a escolha? O presidente pode simplesmente escolher do bolso do colete dele: eu quero que a pessoa que venha de produtor independente seja fulano, ciclano e beltrano. E aí, veja, a gente sabe como essas coisas funcionam, certo? Simplesmente se apanha as pessoas que você quer que venham, porque você não fez um processo transparente, democrático. O Conselho Curador anterior estava entregue a um segmento de voz única, e agora nós temos a oportunidade de fazer um Conselho Curador que seja mais plural e represente mais a sociedade nas suas várias manifestações. O texto aprovado também prevê que o presidente da EBC será nomeado pelo presidente da República para um mandato de até 4 anos, sem possibilidade de recondução. Tanto ele quanto os demais diretores executivos poderão ser exonerados a qualquer momento. Uma das principais mudanças em relação ao texto original da MP é que, antes de ser nomeado, o presidente da empresa terá que ser aprovado em sabatina no Senado. Quem vai assumir uma responsabilidade imensa dessa numa TV pública, numa TV que é do povo brasileiro, tem que estar preparado para ser arguído no Senado. Os presidentes das agências reguladoras passam por essa sabatina e tudo, acho que não vejo grandes problemas nisso. A medida provisória terá que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. A expectativa é de que ela seja votada pelos deputados na semana que vem e pelos senadores na volta do recesso. A MP perde a validade no dia 9 de fevereiro. O que a política representa para você? Como ela afeta o seu dia a dia? Enquanto tem gente que quer distância dela, outros defendem que a política é o melhor caminho para mudar o mundo. É o caso de Pedro Manuel de Souza Silva Neto, o estudante paraibano que na última semana esteve aqui em Brasília para participar do programa Jovem Senador. Para ele, a escola é um espaço de atuação e vivência política e os jovens, o segredo para um futuro melhor. Gente, sejam muito bem-vindos a Brasília. É um prazer recebê-los aqui. A gente vai dar uma voltinha agora pela esplanada para vocês conhecerem um pouco de como é essa cidade planejada, né? A política é um grande ato de entrega, de doação. A política é uma expressão de amor maior, de amor coletivo, de compromisso com o nosso país, com o nosso estado, com o nosso município. Ou é, ou deveria ser isso. Os jovens estão se redescobrindo e uma juventude, tem uma juventude que está se levantando para construir política, tem uma juventude que está se levantando para construir democracia, para construir novas vias de representatividade. A política nasce da base, a política nasce do diálogo, das ideias, a política nasce do enfrentamento das forças contrárias, e isso mostra que a escola também é um espaço fundamental para o exercício da prática política, para o exercício da cidadania. A escola, em momento nenhum, jamais pode estar desligada das questões políticas, das questões sociais. Se ele participa, se ele compreende, ou se as juventudes compreendem um pouco mais da política e participa mais, vai sair desse campo somente da crítica e vai produzir mais para a cidade, não somente na escola, na cidade, do estado e do país. O presidente do Senado Jovem deste ano, o jovem senador Pedro Manuel da Paraíba, com 9 votos. Me desculpem o nervosismo, essa forma como eu estou lidando aqui é porque esse lugar não foi feito para gente baixinha, para gente jovem. Olha o tamanho da cadeira. Se eu estou quebrando o decoro aqui, me perdoem. A gente acredita sim, que é empoderando a juventude que muita mudança vai acontecer nesse país, que é escutando a juventude, essa juventude que vem da escola pública, essa juventude que sabe o que é acordar muito cedo, pegar ônibus, atravessar a rua, correr de assalto, enfim, mas que não desiste, porque tem sonho, tem objetivo, tem perspectiva. E é isso que eu trago a essa casa. Eu trago a essa casa sonhos,
utopias construídas coletivamente, porque eu acredito numa educação que emancipe, numa educação que liberte, numa educação que possa, sim, dar perspectivas a todos nós de um país melhor, mais justo, mais democrático e que dê mais dignidade de vida aos seus filhos. A juventude é cheia de ideias coletivas, é cheia de utopias e sonhos para conquistar e para viver. Eu sei, é urgente o que o país precisa da gente organizar os gastos públicos, os investimentos, a aplicabilidade desses recursos. Só que eu questiono muito. Eu estava conversando com o Wesley e colocando assim, questionando outra coisa. Por que 20 anos? Aí ele colocou, mas o Congresso pode revisar assim que querer. É soberano, o Congresso isso, ele falou. Mas por que já vem decidido por 20 anos? E por que o Congresso não questionou os 20 anos? Quem está votando? Isso é um prazo total, não é? Eu acho assim que os senadores que estão votando a favor dessa PEC não são videntes, não tem uma bola de cristal para a gente descobrir o Brasil daqui a um ano. A gente está num momento tão incerto que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, daqi a um mês. Bem importante, estou achando muito interessante. Tudo que a gente faz aqui é muito interessante e só traz crescimento para a gente. Participar do Jovem Senador, conhecer o Legislativo e mostrar essa política de contraponto, essa política que contesta, essa política que produz, que constrói coletivamente, mostra aos que já estão aqui nos representando, seja no Legislativo, no Executivo ou no Judiciário, que a gente tem consciência do que é fazer política, que a gente tem interesse em fazer política e que a gente vivencia política. E por vivenciar a política, a gente sente a necessidade de ocupar a política cada vez mais. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.